Ok. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías 61. Diz assim, a partir do versículo 1, vamos ler. Esta foi a passagem, antes de começarmos a ler, só para explicar o enquadramento daquilo que vamos falar agora. Esta foi a passagem que Jesus Cristo leu após ter sido batizado nas águas e depois foi levado ao deserto, onde nós lemos aquela primeira passagem do início do nosso seminário. E a seguir, Jesus, pelo Espírito, foi levado à Galileia, depois a Nazaré. E quando chegou à sua terra, a Nazaré, foi-lhe dado o livro de Isaías e ele procurou esta passagem para falar ao povo judeu, na altura, na sinagoga. E o que é que dizia essa passagem? Dizia o seguinte: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por o espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Irmãos, este é o resumo de tudo aquilo que eu tenho dito até aqui. É só para nós entendermos que quando nós também ouvimos alguém na igreja, ou vamos ouvir alguém a pregar ou a ensinar a palavra, nós temos que ver isso na palavra. Tudo o que está a ser dito tem que estar a ser dito na palavra, tem que estar na palavra, tem que estar esclarecido na palavra. E tudo o que eu vos tenho estado a falar ao longo deste dia, deste seminário, está aqui. Jesus Cristo foi enviado por Deus o Pai. Deus o comissionou com uma obra específica: pregar boas novas. Só que antes de nós pregarmos as boas novas, há que saber quais são as más. E as más é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. As boas novas é que Deus não está zangado com a humanidade, mas enviou Jesus Cristo, o mediador entre Deus e os homens. Ele é a ponte, Ele é a nossa salvação. Quem tem o Filho tem a vida. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Deus não veio esmigalhar, mas Ele veio restaurar. A proclamar liberdade aos cativos. Acho que já vai ser para aí a terceira ou quarta vez que eu vou dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Ele veio para libertar aqueles que estavam cativos. Nós estávamos cativos. E ao contrário do que pensávamos, que estávamos a fazer o que queríamos, nós éramos servos de Satanás. E hoje, aquele que crê, ele está livre, está liberto desse cativeiro. A abertura da prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do Senhor. Hoje vivemos o tempo da graça. Aquele que clamar ao Senhor será salvo. Diz lá em Romanos 10, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
E estamos a viver nesse tempo em que ainda podem clamar pelo nome do Senhor, porque virá o tempo que é seguir e o dia da vingança do nosso Deus. Haverá o tempo em que irão clamar, mas já não haverá salvação. Não haverá quem salve. Então, Jesus diz, eu vim, há muita gente iludida e como que bêbada com esta história, com esta mensagem da graça, que não tem graça nenhuma. Porquê? É uma semi-verdade. Então, mas não é verdade que Deus nos salva pela graça, por um favor não merecido? Sim, é verdade. Mas a graça de Deus não é um cheque em branco para depois nós vivermos como nós quisermos. A graça de Deus vem na forma de Jesus Cristo para nós não vivermos mais debaixo do domínio do pecado, mas para sermos livres, para vivermos servos de Deus. Não mais servos do pecado, mas servos de Deus. Porquê? Porque haverá o dia da vingança de Deus. Porque vamos ser julgados. A Bíblia diz que vamos ser julgados. Não pense o crente que, eu aceitei Jesus, estou livre. Nós vamos ser julgados. Portanto, haverá o dia que vamos prestar contas a Deus. A consolar todos os tristes. E a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza. Ou seja, em Jesus há uma troca. Cinza era aquilo que... Era o mesmo cinza. Cinza não é uma coisa metafórica, obrigada. Não é metafórico, era mesmo cinza que eles punham. Quando estavam tristes, colocavam cinza e tiravam a roupa bonita e era um vestido de saco, era uma sarapilheira, uma coisa rude, para toda a gente perceber que ali estava uma pessoa que estava triste, que estava em sofrimento. Aqui não diz, mas se vocês até observarem nas notícias, também era acompanhado de gritos e de choro. Se vocês virem nas notícias quando mandam aquelas bombas e nós vemos aquelas mulheres no Afeganistão, na Síria, etc., e elas gritam tanto, só não estão a pôr cinza, mas é isso que a tristeza era manifesta assim, também com barulho, com o aspecto exterior, inclusive com barulho. Então, o que é que Jesus Cristo veio fazer? Ele veio para, em vez de colocarmos cinza, ornamento. Você já reparou quando você está bem, está alegre, você quer se enfeitar? Os homens querem pôr uma gravata, ou um cachecol, ou um lenço, ou um casaco mais XPTO. As mulheres querem pôr os brincos e o colar. Agora, se nós estamos em baixo, não é? O que é que apetece? Nem tirar o pijama. É o nosso saco, a nossa cinza, não é? Óleo de gozo por tristeza. Em vez de nós andarmos tristes, óleo de gozo. O óleo fala da unção de alegria em vez de tristeza. Deus quer nos abençoar com alegria. Depois diz, vestido de louvor, e eu tenho aqui um asterístico, este louvor é Tahila, por espírito angustiado. Em vez de ficarmos com um espírito angustiado, em desespero, sem esperança, o que é que Jesus veio fazer? Veio nos dar uma nova roupa, que não é exterior, mas é interior. Um vestido de louvor. Um vestido de cânticos de exaltação ao nosso Deus. Para quê? Para que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor. Nós somos do Senhor. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus, pela fé em Jesus Cristo. Para que Ele seja glorificado. Fomos criados para louvor da sua graça.
da sua glória. É isto que este versículo está a dizer. Através da nossa vida, Ele seja glorificado. Quando nós vestimos o vestido de louvor, nós glorificamos a Deus. E agora, eu gostaria de, não exaustivamente, já falei na aula anterior, que a nossa Bíblia traduz muita coisa com a palavra louvor. Louvor, louvar, e ficamos um bocadinho cegos com o verdadeiro significado de cada palavra. Então vamos abordar algumas palavras que na nossa Bíblia são traduzidas por louvor e outras semelhantes, mas querem dizer coisas específicas. Porquê? Porque enquanto que adoração não é música, louvor é música. É uma das formas de nós louvarmos a Deus, é com a música. E tem uma expressão. E essa expressão não é só a nível de cântico, mas é uma expressão que nos envolve a nós no nosso ser como um todo. Ou seja, não é algo que é só interiormente. Eu estou a cantar no meu coração. Cá dentro o Senhor sabe que eu estou a cantar. Mas nós vamos ver que não é isso que a Bíblia diz. Então, quando o líder diz, vamos levantar as nossas mãos para Ele. Cá dentro eu estou a levantar as mãos. Não, levantar as mãos é levantar as mãos. Não há cá dentro, não há no interior, não é no meu coração. Levantar as mãos é levantar as mãos. Não há outras mãos para levantar. Ok? Então, vamos ver que há uma atitude e há um envolvimento de todo o nosso ser. Não é só no interior, mas também exterior. Também com música e também com o nosso corpo. Vamos ver Salmo 95. Vamos agora ficar aqui pelo livro de Salmos. Salmos 95. É um salmo muito semelhante ao Salmo 100, a nível de conteúdo e de ensinamento. Diz assim, o versículo 1. Vinde, cantemos ao Senhor. Para já vemos que o verbo está no imperativo. Significa que não é um pedido, não é uma sugestão, é uma ordem. Quando o verbo está no imperativo. Vinde, cantemos ao Senhor. Não é, se te apetecer, se quiseres, se der jeito. Não, vinde, cantemos ao Senhor. E cantemos como? Não é de qualquer maneira. Cantemos com júbilo à rocha da nossa salvação. Versículo 2. Apresentemo-nos, lá está o apresentar, o chegar, entrar. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos. Porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Vamos ver aí essa palavra. No versículo 2, apresentemo-nos ante a sua face com louvores. Essa palavra louvores é toda. T-O-D-A-H. Que significa o quê? É uma palavra que aparece mais de 30 vezes no Velho Testamento e significa oferta de gratidão, agradecimento, ação de graças. E é um derivado do verbo, esta palavra deriva do verbo yadá, Y-A-D-A-H, que é da raiz yad. Yad é uma palavra hebraica que significa mão. Significa yadá, dar graças, estendendo as mãos, levantando as mãos. Ok? Então,
Vemos aqui, já vimos duas palavras. E esta palavra Yadá aparece no Salmo 9, versículo 1. Eu vou lá só por causa do tempo, eu vou ler para vocês, que diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Se vocês quiserem abrir, é mesmo aí ao lado, mas pronto. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Havia um hino assim? Havia e há. Que é tirado deste salmo. Eu te louvarei, esta palavra, eu te louvarei é Yadá. Significa que não só vou dar graças, como com a palavra Todá, mas eu vou estender as minhas mãos em agradecimento. Ou seja, quando eu estou a dizer te louvarei, Senhor, significa assim, traduzindo, eu vou levantar as minhas mãos em agradecimento, Senhor. Então não tem lógica eu estar a cantar te louvarei, Senhor. De mãos em baixo, de mãos cruzadas, de mãos nos bolsos. Se eu estou a dizer com esta palavra, Yadá, que é também louvor, mas significa um louvor de ação de graças com mãos estendidas. É isto que quer dizer. Há o envolvimento de todo o meu corpo. Se eu estou grata, então eu estendo as minhas mãos para cima. Há pessoas que dizem, eu sei, eu já usei essa metáfora ou esse exemplo. Quando se mete uma arma às costas, não é? Significa rende-me. Mas rende-me porque tem que ser, porque senão levo um tiro. E esse não é o tipo de rendição que Deus quer da nossa parte. Ele quer que a gente levante as mãos como uma criança que chega ao pé do pai ou da mãe e pede colo. O que é que eles fazem? Levantam as mãos para serem elevados. É a mesma coisa, quando nós agradecemos a Deus e levantamos as mãos, nós estamos a dizer, eu gosto de pensar assim, eu estou a dizer, Senhor, põe-me no teu colo para eu ver as coisas como tu vês. Ok? Obrigada, Cláudio. Que outra palavra temos que está traduzida por louvor? Vamos abrir em Salmos 69. Salmos 69. Versículo 30. Às vezes, no mesmo versículo, temos várias palavras de louvor que nós estamos a ver, mas vou referir aqui aquelas que estamos ainda a conhecer e depois vocês conseguem, pelos significados, conseguem pôr quais são as palavras que aí estão. Versículo 30. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com a ação de graças. Ou seja, esta palavra louvarei, que está logo no início do versículo 30, é halal, H-A-L-A-L, halal, que é daí que vem uma palavra que nós usamos muito, aleluia. Vem desta palavra halal, que significa o quê? Orgulhar-se, gloriar-se, celebrar. Significa que, quando eu coloco aqui, em vez de louvarei o nome de Deus com cântico, se eu colocar assim, eu orgulho-me do nome de Deus com cântico. Eu celebro o nome de Deus com cântico. Já faz outro sentido. O que é que nós temos de fazer? Depois diz, engrandecê-lo-ei com a ação de graças. Já vimos, toda. Ok? São duas palavras diferentes que estão aqui. Ok? Por exemplo, também estava lá no Salmo 95, mas vamos ler Salmo 72, versículo 15, uma outra palavra que também existe no Salmo 103,
que é a palavra Barak. Diz assim, versículo 15: e viverá e se lhe dará o ouro de Sheba e continuamente se fará por ele oração. E todos os dias o bendirão. Barak, bendizer, significa também ajoelhar. Eu vou ler para vocês, no Salmo 95, no versículo 6, diz: "Ouvinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos", é Barak, diante do Senhor que nos criou. E no Salmo 103 diz: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor". Ó minha alma é o âmago do nosso ser, é aquilo que controla a nossa vida. Então, ele diz: ajoelha-te, ó minha alma. Quando eu estou a falar para mim, eu estou a falar para todo o meu ser. Não estou a falar apenas para o meu interior, mas estou a falar também para que todo o meu ser obedeça a esta ordem. Então, ele diz: ajoelha-te, ó minha alma, diante do Senhor. Foi Ele que te fez povo. É Ele que cura as tuas enfermidades. É Ele que renova a tua mocidade. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ajoelha-te diante dEle e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ok? Outra palavra, Shabá. Eu gosto muito deste Salmo 63. O Salmo 63, versículo 3, diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. A palavra que aí está é Shabá, que é S-H-A-B-A-C-H, e que significa o quê? Dar graças alto. Com a implicação de aclamar alguém. Basicamente, no fim de qualquer jogo, toda a gente usa esta expressão para aclamar a equipa que ganhou. É isto que implica o louvor Shabá. É aclamar em voz alta alguém. Aclamar. Então, não fique perturbado quando você ouve alguém a gritar mais alto: Jesus! Porque ele está a praticar o louvor Shabá. E o engraçado aqui é que logo no versículo 4 temos Barak. Assim, eu te bendirei enquanto viver. Portanto, eu te bendirei, eu, Barak, enquanto viver. E a seguir, em teu nome, Yadá, levantarei as minhas mãos. Nós já vimos a palavra Tahila, então vou saltar, e também existe a palavra Zamar, que é para cânticos acompanhados de instrumento. E podemos ver Salmo 27, versículo 6, sem contar com o Salmo 150, que é mais conhecido. Salmo 27, versículo 6, diz assim: também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. No seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Este louvores é zamar, ou seja, cântico acompanhado de instrumento.
não vou fazer isso, não é hoje o objetivo. Como eu disse, não é possível tocar em tudo acerca deste assunto, mas eu só quero dizer o seguinte: ao lermos Salmos especialmente, vamos ver que é muito importante o cântico congregacional. É muito importante. Nós não fazemos aqui cântico quando a reunião começa à espera dos atrasados para ouvirem a palavra. Fazemo-lo porque é uma ordenança de Deus, para entrar na sua presença com hinos, com louvor, celebrando, exaltando, agradecendo, orgulhando-se em voz alta, cantando acompanhado com o instrumento, aquele que é digno de todo louvor, porque Ele é o nosso louvor. É por isso que nós temos música na igreja. É uma das razões. E nós sabemos que David era um zamarista. Ou seja, ele cantava, mas ele também tocava um instrumento. E isso era uma fonte de alívio para o Senhor Saul. Não é? Nós vamos lá. E quero entrar na reta final do nosso seminário. Querem se levantar um bocadinho, esticar as pernas? Ou esticam-se aí? Que é para não adormecerem. O café tinha cafeína suficiente para manter acordado? Sim? Irmã, tudo bem? Olha, antes de prosseguirmos, aqui na parte, eu esqueci-me de dizer, esqueci-me de dizer, e antes de entrar agora então na última lição, se você tem perguntas, a seguir pode fazê-las, anotando, e depois no fim vamos abrir um tempo de perguntas e respostas, às quais eu responderei se eu souber. Está bem? Se eu não souber, pode ser que a Cristina saiba. E, portanto, é assim. Vamos tentar que ninguém saia daqui com dúvidas, mas não somos infalíveis, não é? Então podemos não saber a resposta a todas as perguntas. De qualquer das formas, nós já vimos estas palavras que na nossa Bíblia muitas das vezes está só louvor, louvor, e percebemos que há um envolvimento de coração, de alma e corpo naquilo que estamos a fazer. Ok? E ao entrar nesta última parte do nosso seminário, eu quero dizer algo que é importante focar, especialmente hoje em dia, que muita gente, infelizmente, procura Deus, primeiro, em último recurso, quando já está tão aflito, a ver se este Deus que já me falaram, que a minha vizinha Cristina já me falou, a ver se resulta. Estou mesmo aflita e pronto. Mas há uma coisa que acontece, às vezes, como líderes de louvor, chegamos e exortamos as pessoas a cantar louvores a Deus, levantando as mãos, batendo palmas. Sim, também está no Salmo 47, quem tiver a anotar, diz para nós aplaudirmos ao Senhor. É uma das formas de aclamação. E às vezes, as pessoas, pronto, tiveram uma semana má, estão com problemas e por isso não louvam a Deus. Eu também já tive essas situações más, mas eu quero dizer que Deus é digno de louvor independentemente das nossas circunstâncias. Ele é digno de louvor, independentemente das nossas circunstâncias. E eu gostava de ler algumas passagens convosco, que estão em Apocalipse. Por incrível que pareça, há louvor no Apocalipse. Quem é que não sabia? Quem é que não sabia que havia louvor no Apocalipse? E vamos ler algumas passagens. E o facto de nós estarmos a ler estas passagens é para percebermos isto mesmo. Que Deus não é digno de louvor se Ele faz com que a nossa vida seja abençoada. Deus não é digno de louvor se Ele fizer com que tudo ande bem
que nunca tenhamos enfermidades, que nunca tenhamos um problema com filhos, nunca tenhamos um problema no casamento, que nunca fiquemos desempregados, que nunca haja problemas na vida. Ele não é digno de louvor porque Ele nos abençoa. Ele é digno de louvor porque Ele é Deus. Ok? E é preciso às vezes nós nos abanarmos com esta realidade porque nós achamos que o mundo gira realmente à nossa volta. Porque, eu não sou assim. No fundo, eu estou a dizer, eu sou assim. Às vezes eu acho que isto tudo é a meu respeito, basicamente. Porque eu tenho que estar bem, porque eu tenho que estar contente, porque a minha saúde tem que estar nos trinhos, porque eu tenho que ter aquele dinheiro na conta, porque tem que estar tudo assim. E achamos que tudo anda à nossa volta. E não anda à nossa volta. É assim, este mundo vai terminar, e vai terminar não é porque nós vamos acabar com o oxigênio e com o buraco que temos no ozono. Basicamente não é. Vai terminar porque Deus já determinou que vai terminar. Não é porque nós vamos acabar com isto. Nós podemos ser o processo pelo meio pelo qual o mundo irá acabar. Mas já está determinado que irá acontecer. Portanto, isso faz de nós que a gente deixe de pensar que somos o bam-bam-bam do pedaço. Porque Deus é Deus. E nós temos, de volta e meia, abanar-nos com esta verdade. Então, vamos ler em Apocalipse, vamos ler o capítulo 4. Só são 11 versículos, é super rápido. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Quero só dizer que é João, o apóstolo João que estava a falar. O apóstolo João que andou com Jesus Cristo, que morreu de morte natural. E nesta altura ele estava na ilha de Patmos, estava prisioneiro na ilha de Patmos e teve a visão que depois nós pusemos como Apocalipse, que no início de Apocalipse diz, na verdade, que é revelação de Jesus Cristo. Ok? Então, é ele que está a falar. Depois destas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardónica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto de um homem, como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória
e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Assim como estes 24 anciãos, também nós temos de lançar as nossas coroas diante do trono de Deus e adorá-lo e dizer: digno és, Senhor, de receber glória, mesmo quando perdi o emprego ou quando perdi um cliente. Digno és, Senhor, de receber glória. Ao lermos esta passagem do Apocalipse, eu não sei se em vocês desperta isto, mas deixem-me compartilhar aquilo que desperta em mim. Entre muitas coisas, a incapacidade de perceber que tipo de seres é que há no céu. Significa que aquilo que nós vimos aqui na Terra e que já descobrimos e que os cientistas já descobriram de seres microscópicos, etc., etc., ainda falta muito mais para descobrir. Porque eu ainda não consigo encontrar nos livros de biologia seres assim. Deus fez muito mais, nós temos muito mais para descobrir do que aquilo que já descobrimos. E mostra-me que Deus está no trono. Deus é soberano. Deus está no princípio e está no fim. E Ele continua no seu trono. Ele não saiu do trono. Ele está no trono e Ele governa tudo. Tudo foi criado por sua vontade. No capítulo 5, continua a visão de João e diz assim, o versículo 6. Eu tinha vontade de ler antes porque isto é tão... tão bom. Vamos ler o versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Este leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. E é também daqui que C.S. Lewis fez as Crónicas de Nárnia. O leão, o roupeiro e mais não sei o quê, e essa saga toda, o leão da tribo de Judá, vem daqui. Vocês sabiam que C.S. Lewis era cristão? Se calhar a maioria já sabia, não é? E as Crónicas de Nárnia fala exatamente a vida do cristão e o leão que aparece lá é Jesus Cristo. Porque ele é o leão chamado leão da tribo de Judá, que venceu. Versículo 6. E olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então veja, Jesus é o leão, mas ele também é o cordeiro. Vá-se lá entender isto, não é verdade? Versículo 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças.
E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Nada diz respeito às nossas circunstâncias. Nós louvamos porque Ele é digno de louvor, porque Ele é Deus. Eu não vou continuar a ler, mas quem quiser anotar e depois ler, Apocalipse 7, versículo 9 ao 12, Apocalipse 15, versículo 2 ao 4. O primeiro disse Apocalipse 7, do 9 ao 12, e no 15, no versículo 3, diz que eles cantavam o cântico de Moisés. No céu, canta-se um cântico que um homem aqui na terra cantou, fez para Deus. Não era bom que lá em cima tivessem a cantar uma música aqui? Celebrai ao Senhor, porque Ele é bom. Apocalipse 15, versículo 3 diz: e cantavam o cântico de Moisés. Porque sabe uma coisa? Deixe-me só adiantar. Os cânticos mais poderosos que nós podemos cantar são aqueles que saem da palavra de Deus. Vêm dele, porque tudo o que nós temos vem dele e volta para ele. David disse: tudo o que te dou da tua mão veio e volta para ti. O que é nosso? O que é que você vai levar daqui desta vida? Olha, nem o corpo fica cá e vai se tornar pó. O que é nosso aqui nesta terra? Nada. Absolutamente nada. E às vezes andamos, engalfinhamos uns com os outros por causa de tostões, por causa de terras, por causa de casas, por causa de roupa, por causa de comida. Para quê? Não é? Para quê? O nosso Pai Celestial sabe que enquanto andarmos aqui nesta terra, precisamos de comer, de vestir, de calçar, de habitar numa casa, de trabalhar. Ele sabe, mas Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu ouvi esta passagem N de vezes, e já a disse N de vezes, mas sabe uma coisa? Não adianta nós declamarmos esta passagem se nós não compreendermos o que é que isto quer dizer. Há muita gente a dizer: buscai primeiro o reino de Deus. E pensam que buscar o reino de Deus é frequentar uma igreja assiduamente sem nunca faltar. E não estou contra frequentar a igreja. Eu frequento uma igreja e sou a favor de igreja porque a Bíblia é a favor de igreja. Jesus é a pedra principal da igreja. Então, se Jesus faz questão de estar lá, eu também tenho que estar. Mas não é a minha presença na igreja que é buscar o reino de Deus. Porque o que é que quer dizer reino? Significa domínio. Domínio. Se eu digo que eu busco o reino de Deus, eu estou a buscar que Deus tenha domínio sobre a minha vida. É isso que quer dizer buscar o reino. Quando eu digo: eu estou a buscar o reino de Deus, eu não estou a dizer que eu estou a ir à igreja todos os dias.
Não estou a dizer que eu estou a ler a Bíblia todos os dias. Eu posso ler a Bíblia todos os dias e não estar a buscar o reino de Deus. Porque quando eu leio e não aplico à minha vida aquilo que eu li, eu não estou a buscar o reino de Deus. Porquê? Eu não estou a deixar que a palavra de Deus tenha domínio sobre a minha vida. Eu sei que a palavra de Deus diz, mas eu acho, eu penso, eu sinto. Buscamos o reino de Deus quando deixamos que Ele tenha o domínio completo das nossas vidas. Porque somos filhos, sim, mas somos servos de Deus também. Amém? Deixa não me desviar. Vou guardar um bocadinho para amanhã. Ok, e entramos na reta final aqui. Deixa-me explicar algo importante. Eu considero importante, para finalizar, acerca do louvor. Louvor é um ato de fé. Como já vimos, Deus é digno de louvor independente das circunstâncias. E temos no apóstolo Paulo um exemplo disso. Quando ele ficou preso, em Atos 16, ele estava preso com o seu companheiro de missões, Silas, não é? O Silas estava lá. E porque eles estavam a fazer a obra de Deus, foram presos. E já aí deita uma teoria por fora que se nós estivermos a fazer a vontade de Deus, tudo de bom vai nos acontecer e nenhum mal nos vai acontecer. Errado. Nós podemos estar a fazer a vontade de Deus e estar a acontecer problemas, e estar a acontecer dificuldades e coisas do género. Paulo e Silas estavam na vontade de Deus e foram presos. Mas, diz a palavra de Deus, perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam hinos ao Senhor. E os presos os escutavam. Porquê? Porque o louvor deve estar nas nossas bocas, independentemente das nossas circunstâncias. Porque louvor é um ato de fé. Fé em Jesus Cristo. Fé em Deus, que está sentado no seu trono, faz tudo o que quer e nada que nos acontece apanhou despercebido. Estás aí agora? Então, não estavas ali a pregar, agora já estás na prisão? Como é que isto aconteceu? Não aconteceu isso. Deus estava no controle de tudo, Ele sabia perfeitamente. Só que havia um plano. Paulo e Silas estavam ali, mas não precisaram fugir dali, porque havia alguém, uma família para salvar naquele lugar. O carcereiro e a sua família precisavam de ser salvos. Louvor é um ato de fé. Fé que as nossas circunstâncias não são maiores que o nosso Deus. Ou, na positiva, não ao contrário, que o nosso Deus é maior que as nossas circunstâncias. Ele está no controle? Não. A Bíblia diz, eis que não te esquenejará. É assim, Ele não vai pescar os olhos, não vai dormitar, cochilar, como diz o brasileiro. Não. Ele está atento à nossa vida. Louvor é uma arma de guerra espiritual. A Bíblia diz que a nossa guerra é espiritual, não é carnal. Embora a gente ande aqui na carne, quem é que tem carne? Ainda há bocadinho mostramos todos tínhamos carne, a comer pão e a beber café. Embora a gente ande aqui na carne, não lutamos segundo a carne. Como é que a carne luta? A carne luta com a inveja, a carne luta com o ciúme, com o ódio, com o rancor, com o azedume, com a amargura. Essas são as armas da carne. Fizeste-me uma, vais levar duas. Não perdes pela demora. A vingança é um prato que se come frio, costuma-se dizer. Essas são as armas da carne. Mas quais são as armas do Espírito? Diz a Bíblia, poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Essas armas são poderosas para fazer obedecer à palavra de Deus. Para quebrar todos os grilhões, todas as amarras. Está lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 ao capítulo 6, ao versículo 6. A palavra de Deus é a nossa grande arma. Diz lá em Efésios, do 10 ao 18, que a palavra de Deus é a espada do Espírito.
E a Bíblia diz em Hebreus 4,12 que a palavra é como uma espada de 2 gumes, ou seja, tem 2 lâminas. Corta assim e corta assim. Onde quer que vá, ela corta. E ela diz que é mais penetrante que essa espada de 2 gumes e penetra até à divisão da alma e do espírito. Quando nós lemos a palavra de Deus, não fique preocupado se a palavra de Deus está a cortá-lo. Porque é boa notícia, quando a gente sente a palavra a cortar-nos, ai, é bom sinal. Porque a palavra de Deus é como uma espada que corta. Faz a divisão entre a alma e o espírito. Faz divisão entre aquilo que eu acho, aquilo que eu sinto e aquilo que é de Deus, que é a vontade de Deus, que é o domínio de Deus sobre a nossa vida, que é aquilo que é o espírito. Ok? E a palavra de Deus, vamos abrir em Salmos 149. Salmos 149. Diz assim, versículo 6. Salmos 149, versículo 6. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra tê-la-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. E essa palavra aí, louvai, é halal ao Senhor. Essa palavra aí, porque algumas Bíblias têm a tradução aleluia. Em vez de louvai ao Senhor, só aleluia, que é halal. Agora, esta palavra que nós vemos aqui tem uma aplicação espiritual aos nossos dias de hoje. Hoje nós não andamos com espadas a matar as pessoas, a repreender as pessoas. Converte todo, levas uma espadada. Não. Qual é a imagem para nós hoje? Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus. Não preciso de explicação. Espada de 2 fios nas suas mãos. A nossa espada é a palavra de Deus. Para quê? Tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. Nós temos de anunciar. É assim, amigo, o caminho que tu estás a levar vai direitinho ao inferno. Há um caminho, esse caminho é Jesus Cristo. Temos que falar. Prender os seus reis. Diz lá em Efésios 6, 12. Os reis e nobres são quem? Principados e potestades nas regiões celestiais. São demónios que estão comissionados para estarem no controle desta terra. E nós temos em Deus a força pelos altos louvores e pela palavra de Deus para prender os reis. Por isso nós somos mais que vencedores. Por isso não pisaremos serpentes e escorpiões, toda a força do maligno e não nos fará dano algum. Não é porque nós somos bonzinhos, não é porque somos fortes, mas é porque temos os altos louvores e a palavra de Deus nas nossas mãos. Para fazer neles o juízo escrito. E é uma honra que nós temos. Que Satanás e os seus demónios têm de obedecer à palavra de Deus é uma honra que nós temos. Porque eles não obedecem a qualquer um. Vocês estão recordados dos filhos de Seva que tentaram expulsar um demónio em nome do Jesus que Paulo prega? O que é que lhes aconteceu? Levaram uma tareia de um homem endemoninhado, não era ele, mas os demónios que estavam nele, deu cabo de 7. Esses 7 sacerdotes
que estavam a querer expulsar o demónio em nome de um Jesus que eles não conheciam, de um outro Paulo que andava a pregar, não funciona. É uma honra para os santos, é uma honra para o povo de Deus, nação santa, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. É uma honra. Não é algo para nós exibirmos como fazer peitaça. É uma honra para nós. Deus nos dá o privilégio de nós termos estas armas ao nosso dispor. Também vemos em 1 Samuel 16, 23, que o rei Saul era atormentado por um espírito maligno e para receber alívio dessa opressão, mandava chamar David e ele tangia a harpa e cantava louvores e ele sentia-se aliviado. A música é um instrumento de alívio também, para trazer alívio, para trazer paz ao nosso coração.